lei que entrou em vigor no último mês estabelece que as escolas de todo o país passem a exibir pelo menos 2 horas por mês de filmes brasileiros. Legal, esse é um primeiro passo para que as produções nacionais sejam mais valorizadas. E é para discutir como a relação cinema e escola pode se tornar ainda mais produtiva que recebemos aqui no estúdio Eli Fabres, professora do curso de Pedagogia da Unicinos, também com a gente Suzana Pietroski, professora regente da disciplina de Seminário Integrado na Escola Maurício Trotsky Sobrinho de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindas ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, antes da gente começar essa conversa, Rodrigo, a gente vai conferir o depoimento do professor Boca Migoto, que é do curso de Realização Audiovisual aqui da Universidade. Ele não pôde comparecer aqui ao nosso bate-papo, mas quis deixar também a opinião dele a respeito dessa lei. Vamos conferir. Primeiramente, eu acho que é válido, né? Pensar que existe uma lei que, de certa forma, obriga as escolas a exibirem filmes nacionais com um cunho pedagógico sobre essa exibição, eu acho que é válido porque, de certa forma, tu está formando o público, né? Não sei até onde, qual a qualidade dessa formação, enfim, mas tu está oferecendo a um público jovem um cinema produzido no país desses jovens. A gente pode pensar em um monte de filmes realizados, produzidos, feitos por vários cineastas em todos os cantos desse país e que chegam muito pouco às salas de cinema e são consumidos por um público muito segmentado, geralmente classe média alta, que tem condições de ir para o cinema, de pagar caro uma entrada de cinema para ver um filme que não tem um apelo comercial. Bom, a gente conferiu aí o depoimento do professor Boca e a gente quer ouvir agora a professora Eli a respeito dessa lei também. Professora, quer dizer, a escola ela tem que funcionar realmente como uma mediadora aí nesse processo de incluir que as crianças consigam acessar esses filmes? Bom, eu acho que mais do que mediadora, eu sou formadora de professores, eu também trabalho no PPG de Educação e faço pesquisa, e duas dessas pesquisas foram com filmes. O primeiro com filmes hollywoodianos, que entram maciçamente na escola, e a segunda pesquisa com filmes brasileiros, que entram exatamente, essa pesquisa terminou em 2005, e naquela época já a gente percebia o quão pouco entrava o filme brasileiro na escola. Mas há algo que eu gostaria de reforçar, né, na nossa conversa, que me incomoda a forma com que a escola tem sido chamada para essas diversas demandas, né? Uma hora são as questões de violência, outra hora as questões da música, outras questões não que todas essas questões não sejam importantes, mas todas as pessoas, todas as instituições hoje estão pautando a escola. E eu quero chegar no foco dessa questão que, para mim, é a formação de professores e um bom professor. Então, a lei ela é importante, conforme esse colega falou, né? Porque abre um espaço, porque oferece algo que não era oferecido. Então, ela é um texto legal, um texto da legislação, mas que sozinho não vai produzir os efeitos que a gente espera na formação e na ampliação dos conhecimentos desses jovens, dessas crianças, das escolas, especialmente das escolas de periferia, as escolas de classe média baixa. Eu acho que é ali que nós precisamos de uma escola como centro cultural, mais do que mediadora, como centro cultural. E o professor tem que ser capacitado também, né, para isso, né? Porque não adianta apenas passar um filme, mas ele tem que também saber discorrer sobre o assunto também, que os alunos fiquem interessados nisso também, né, professora? Isso aí. O cinema é uma linguagem, ela é uma arte, ele é uma indústria, né? Mas o professor precisa desta formação, como tu disseste, não só uma formação continuada que ele faz em serviço, mas uma formação que venha já na sua própria formação inicial. Quer dizer, os cursos de formação hoje têm um grande desafio, que é, por exemplo, o nosso curso de pedagogia já vem desenvolvendo essas questões no seu currículo escolar. E o que eu vejo ali, enfim, essa questão do filme é que nem da tecnologia, né? Quer dizer, também não basta colocar lá o celular, o computador dentro da sala de aula se não for efetivo, né? Se não realmente fazer sentido para esse aluno como ele vai estar utilizando. E, claro, o professor tem que estar dominando isso para tirar o melhor. Exatamente. Bom, e Suzana, tu aproximou, então, né, o cinema da sala de aula a partir de um projeto. Costuma levar, então, filmes nacionais para as turmas? Como é que funciona isso? Sim, no caso, nós tivemos que fazer uma formação antes, né? Preparação para iniciar os curtas, né? Então, eu trouxe 2 curtas do Jorge Furtado, né? Essa Não É Sua Vida, Ilha das Flores,
para que os alunos pudessem visualizar o que era um curta e ter um modelo, né? E você optou aí por aproximado. produções gaúchas. Sim, até porque às vezes a gente vai para outro estado e os próprios gaúchos não conhecem as produções, né? E são bem conhecidas lá fora, né? Fora do estado. Então, eu escolhi esses 2 curtas, né? E depois eu solicitei que os alunos garimpassem curtas e trouxessem também para compartilhar com o grande grupo. E né? você chegou a perguntar para os alunos assim o que eles gostariam de assistir ou essa escolha você fez sozinha mesmo? A ideia era que eles trouxessem. Então, a partir disso, eles tiveram que visualizar vários curtas para escolher um, né? Que fosse impactar os colegas, né? Que fosse bacana para trazer para a sala de aula. Então, a ideia era fazer com que eles assistissem vários curtas em casa, né? Para fazer essa atividade de escolha. Tá certo. E ouvindo a professora Suzana Rodrigo, a gente se pergunta, então, professora Eli, como é que o professor ele pode fazer essa escolha em relação aos temas? Eles escolhem aí de acordo com a faixa etária? Que critérios podem ser utilizados? Eu quero retomar o que a Suzana falou anteriormente. Eu acho que é essa a função do professor, Suzana. Eu acho que o professor tem que... um bom professor com uma boa formação, ele vai saber escolher, selecionar e levar para a sala de aula a diversidade. Quer dizer, é o filme brasileiro? É. Porque isso é importante que o aluno brasileiro se reconheça-se na sua cultura. Mas ele vai trazer o filme iraniano, vai trazer o filme francês, vai trazer outros tipos de filmes que também não estão no circuito de forma tão maciça como os filmes hollywoodianos, por exemplo, né? Então, eu acho que essa questão da seleção passa novamente pela formação do professor, e porque eu assisto filmes com o meu neto de 6 anos e sou capaz de fazer viagens extremamente diferentes da que ele faz, e às vezes a gente comunga das mesmas viagens. Então, o cinema é muito importante para essa ampliação do repertório cultural das pessoas, dos nossos alunos, dos professores. E ele também ele tem uma função que é a gente... Quanto mais filme nós assistirmos, nós vamos criando uma facilidade para entender essa linguagem. Quer dizer, o ângulo, todas as questões de filmagem, da técnica, também são importantes que esse professor compreenda e que este aluno, ao assistir, também seja chamada a atenção. É a bagagem, né, professora? Exatamente. Ele vai precisa criando de um senso repertório. crítico também, ele vai conseguindo interpretar coisas que talvez não estejam ali tão expostas, né? Professora Suzana, conta um pouquinho mais pra gente, então, depois de exibir, então, essas produções para os alunos, que tipos de atividades você propõe para eles? Então, nós iniciamos, né, a explosão de ideias também, né? Sentamos em grupos e os alunos foram refletindo sobre o que gostariam de trabalhar, temas livres, para que eles pudessem mostrar o universo deles, né? E a visão de mundo que eles tinham, né? Então, nós passamos a olhar alguns vídeos, aulas de produção de roteiro, né? Para ter essa organização primeiro. E a gente montou o roteiro vídeo áudio, né? Aí, então, viemos para a Unicinos para receber as oficinas, né? De filmagem, edição de roteiro e edição de filmagem, né? A gente teve a oportunidade de captar esse momento, né, Rodrigo? A gente exibiu, inclusive, aqui no Conexão, como esse espaço também pode ser importante aí para eles terem conhecimento de uma outra realidade. Quer dizer, a gente lembra desses alunos comentarem, assim, de nunca terem entrado no estúdio ou terem entrado em contato com profissionais que fazem esse tipo de material. Isso também é bem bacana. Foi bem bacana. Eles agregaram bastante informação e bastante conhecimento daquelas mini oficinas, né? E tiveram acesso a esse mundo que alguns até nem conheciam a universidade, né? E aí nasce a vontade também de talvez ser um documentarista no futuro, ou um cineasta. Vai saber como é que ficaram, então, esses trabalhos, professora, nessas oficinas que eles fizeram Eles aqui. fizeram uns documentários depois disso? Isso, eles produziram documentários e outros formatos também, né? Então, eles tiveram totalmente liberdade, né? Alguns produziram histórias próprias e outros partiram para documentário, né? E aí, a gente já tem 8 curtas já produzidas, né? Foi março, iniciamos, e a gente já tem 8. E a gente pôde perceber que eles levaram para as outras disciplinas também. Teve mostra literária, agora eles tiveram novas produções a partir dos curtas. Para quem nos acompanha pela TV, está podendo conferir algumas imagens. Professora, a senhora pode até comentar ali para a gente alguma coisa dessa produção que os alunos fizeram. Essa produção aí foi sobre o bullying, né? Sobre a problemática vivida nas escolas do bullying. E eles quiseram retratar essa situação com um aluno, né? E depois eles comentam o quanto foi difícil, né? Porque eles são amigos e tiveram que mostrar, então, essa parte
cruel da adolescência. Mas é legal que a gente pode perceber toda essa questão da compreensão da parte técnica e também do mundo. Quer dizer, se eles estão retratando esse tipo de tema que faz parte da realidade deles. Com certeza. E, professora Eli, a gente também queria saber dessa questão de como os professores podem levar isso adiante. Quer dizer, a gente não sabe se a Suzana pretende dar continuidade a esse projeto. Como é que é, Suzana? Vamos saber antes disso. Olha, eu gostei muito e os alunos aprovaram também. O primeiro e segundo ano do seminário, a gente trabalhou escrita científica, né? Então, no terceiro ano, eu queria dar uma inovada, então procurei esse assunto e funcionou. E pretendo dar continuidade. É porque isso é importante também, né, professora, que não seja uma experiência isolada, né? Ou daqui a pouco que ela consiga também disseminar para o resto da escola. Como garantir que isso realmente aconteça? Bom, eu acho que a Suzana está tocando num foco importantíssimo e responsabilidade da escola, que é o conhecimento, né? Então, quando esse aluno sai dessa atitude passiva e passa a atuar também... Ser protagonista. Protagonista, a fazer a experiência da produção, ele está já num nível maior deste acesso, desse simplesmente acesso ao conhecimento, né? Ele está podendo se locomover, está podendo se movimentar com essa produção aí. Então, o que eu acho assim importante reforçar é que essa responsabilidade do conhecimento, dessa apropriação do conhecimento, é da escola. Então, a importância de trabalhos assim para que esse jovem também tenha vontade de ir para a escola e falar a linguagem da escola contemporânea. Quer dizer, a escola contemporânea tem no livro e na escrita a sua grande referência. Mas hoje nós precisamos de outras referências que falem a linguagem desse jovem. E as escolas também têm que estar abertas para isso. A gente já ouviu depoimentos de alguns professores, né, Rodrigo? Sim. Como às vezes a diretoria, a coordenadora pedagógica, às vezes ficam um pouco apreensivas em relação a isso, porque os pais muitas vezes trazem, bom, mas isso aí é aprendizado mesmo, eles não estão só brincando. Então tem um pouco desse melindre aí, né, professora? Acho que é importante a gente também comentar. Eu acho que isso novamente eu reforço. Essa lei, esse é o grande perigo, é o fio da navalha, é de ela ser novamente dito assim, agora abertura para um tapa-buracos no currículo escolar, de quando falta o professor, de quando a gente não sabe o que vai passar, então coloca um filme lá. E não pode ser isso, tem que ser exatamente o contrário, inclusive. Não pode ser. Quer dizer, o filme, a música, tudo que nós fizermos na escola, ela tem que contribuir para que movimente esse conhecimento. O aluno gosta da escola quando ele mexe com o conhecimento, né? É apaixonante conhecer. A escola que não liga-se, que não desenvolve, que não amplia o conhecimento, é uma escola morta. E ninguém gosta de vir para um momento, passar todos os seus turnos, né, escolares num lugar onde nada se movimenta. E o conhecimento é apaixonante. Bom, o cinema pode contribuir com isso. Tudo que a gente ouviu aqui acho que é inspirador, né, Rodrigo? Verdade. Pode servir aí de exemplo para outras iniciativas também. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Obrigada a vocês. E até o próximo encontro. Isso aí, obrigada. Obrigada.